Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação do Canal Rural. Neste sábado está começando mais um programa Estúdio Rural. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso programa de hoje vai tratar de um assunto muito interessante sobre aviação agrícola. E eu tenho a felicidade e o prazer de receber aqui nos estúdios do Canal Rural Mato Grosso, Gabriel Colli, que é diretor executivo do SINDAG, Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Gabriel, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que o SINDAG fica localizado no Rio Grande do Sul, então muito obrigado por estar aqui nos estúdios do Canal Rural Mato Grosso. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, nós que agradecemos, né? Obrigado pela oportunidade de poder tratar um pouco desse assunto aqui, que é a pulverização aérea, nesse estado tão importante para a gente, que é o estado do Mato Grosso. Ficamos à disposição. Mato Grosso, inclusive, a gente já pode começar falando, né, Gabriel, que é o estado hoje que possui a maior frota, né, de aviões agrícolas e tem uma atuação muito importante hoje nesse cenário que vocês atuam, né, Gabriel? Exatamente, né? O Mato Grosso tem sido um destaque no crescimento da frota, né? Obviamente não só da frota de aviação agrícola, mas na agricultura como um todo. O Mato Grosso tem se destacado a cada ano que passa. E se a gente olhar um pouco para o histórico da aviação agrícola, faz 15 anos que a gente começa a entrar aviões um pouco maiores na aviação agrícola, e o Mato Grosso nem aparecia nessa conta quase, né? O Mato Grosso estava lá em 8º, 10º lugar como o estado que mais tinha aviões, e hoje é o primeiro disparado, né? De um total de 2.700 aviões no Brasil hoje, o Mato Grosso tem quase 700, então basicamente um pouco mais de 20% da frota de aviões agrícolas está no Mato Grosso. Obviamente, isso tudo ajuda a explicar, né, por que cresce tanto no algodão, soja, milho, que são as grandes culturas onde a aviação tem tido um destaque bem interessante aqui no estado e no Brasil. Então, esse crescimento dessa frota agrícola aqui no estado, ela se confunde muito com o crescimento agrícola que o estado teve nesses últimos, vamos dizer assim, nesses últimos 20, 25 anos, né? Isso está totalmente ligado, então. Isso justifica, né? A gente trabalha muito esse modelo de comunicação mostrando que onde a aviação agrícola cresce, a agricultura cresce também, que é uma ferramenta hoje indispensável para as grandes culturas, principalmente. Nós temos hoje 22 culturas que têm algum tipo de produto com recomendação para aplicação, tanto químico quanto biológico, e também outras atribuições da aviação agrícola, e indo um pouco além, um pouco no histórico aí da aviação, para que quem esteja acompanhando aqui possa entender um pouco dos números e a importância que os anos 2000 para frente tem na história da aviação e também do Mato Grosso. A aviação agrícola no Brasil começou em 1947. De 1947 até 2010, o Brasil tinha 1.300 aviões agrícolas. De 2010 a 2022, o Brasil passou para 2.600. Então a gente dobrou o tamanho da frota em 12 anos. O que a gente não fez em 60 anos, a gente fez em 12 anos, né? E muito impulsionado pelo Mato Grosso, né? A última safra a gente passou de 100 milhões de hectares aplicados no Brasil. Né? A gente tem sócios hoje em 24 estados do Brasil. A gente passou de 100 milhões de hectares, porque tem áreas que a gente chega a aplicar 8 vezes na mesma área. Então realmente um crescimento incrível, né, que mostra, né, o potencial que o Brasil tem, né? Hoje o Brasil, quando a gente fala em soja, em algodão, em trigo, em milho, laranja, café, o Brasil está ou em primeiro ou em segundo na produção mundial. Então, e todas essas culturas têm em comum, elas usam a aviação agrícola. Quando a gente olha esse crescimento tão em grande escala e em tão pouco tempo, né, Gabriel, qual que é o impacto econômico de tudo isso? Porque a gente está falando aí uma maior quantidade de aviões, a gente tem uma demanda para atender esse trabalho, a esse serviço também que vai aumentando. Qual que é o impacto hoje, isso para a economia do Brasil e dos estados hoje que tem uma atuação importante na aviação agrícola também? Cada avião que entra no mercado, a gente tem uma estimativa que gera diretamente 50 empregos. Cada avião agrícola, porque você vai ter o piloto, o ajudante, o técnico agrícola, o agrônomo, o auxiliar de pista, o gestor de segurança, porque o negócio é complexo, né? A aviação agrícola não é algo simples e não é para amadores, né? O mecânico, a pessoa que vendeu o avião, quem vai fazer manutenção. Então, isso tem impacto direto de pelo menos 50 empregos, né? E quando a gente fala em produção, se nós pegar o soja, a gente fez recentemente um estudo em Goiás, as áreas com o avião, elas chegam a ter uma produtividade de 3 sacas de soja a mais. Então, olha o impacto econômico
que isso tem, porque você não tem amassamento com o avião. E aqui não estou dizendo que ele é melhor ou pior, estou dizendo que ele é uma ferramenta extremamente eficiente, Exato. assim como as outras, mas uma das vantagens é que não provoca amassamento. E a gente fez um estudo lá em Rio Verde, com um associado nosso e com o Instituto Federal, que mostrou um ganho de 3 sacas e pouquinho a mais por hectare. Então, você está falando de impacto econômico, né? Isso é dinheiro a mais que entra no bolso do produtor rural, que por consequência vai entrar na nossa economia. Então, você tem um impacto econômico gigantesco desse crescimento da pulverização aérea. Além de que, e hoje, a gente também está vendo que na volta disso também está gerando pesquisa. Nós estamos aqui no Mato Grosso já com algumas startups começando a pesquisar soluções para as empresas de pulverização aérea, porque estão crescendo. Quando cresce tem desafio. Tem alguns problemas para resolver, né, para melhorar ainda mais a sua aplicação. Então tem um impacto econômico gigantesco essa entrada de mais aviões. Gabriel, você colocando para nós tudo isso, esses números, enfim, hoje a atuação e os impactos, né, da aviação agrícola em todo o país, qual é o acompanhamento hoje que o SINDAG faz, né? Qual que é a atuação, na verdade, de vocês, né? Até para quem não conhece, saber um pouquinho como que o sindicato atua hoje aqui dentro do país, são com os pilotos, são com as empresas, como que funciona tudo isso? O SINDAG, então, ele é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola e funciona basicamente como uma associação, né? Eu sempre faço questão de dizer isso, porque vai muito além do papel tradicional de um sindicato. Quando a gente fala em sindicato, muitas vezes as pessoas ficam limitadas àquelas negociações trabalhistas, né, de convenção coletiva, de salário. Isso o SINDAG também faz, mas é uma parte muito pequena do seu dia a dia. Então, o SINDAG entendeu já há um bom tempo que precisa cuidar de toda a cadeia, que precisa estar envolvido em todo o processo. E o SINDAG é uma entidade jovem, nasceu em 1991, foi fundado lá no interior do estado de São Paulo, depois migrou sua sede para Porto Alegre. Hoje nós temos 2 sedes, uma em Porto Alegre e outra em Brasília, principalmente pelo crescimento que o setor teve para o norte. Então hoje nós temos sócios em 24 estados do Brasil e o nosso trabalho básico é representar o setor. Obviamente, os nossos sócios são as empresas que prestam serviço de pulverização aérea. A gente trabalha na qualificação dessas empresas do ponto de vista de gestão também. Os pilotos agrícolas também, a gente tem muita capacitação, muita orientação. Temos hoje todo um trabalho de comunicação que o SINDAG também cuida para melhorar a imagem que o setor tem perante a sociedade. Por isso que estamos aqui, inclusive, nesse momento, fazendo essa rodada no Mato Grosso. E já há um bom tempo, né, desde 2018, o SINDAG entendeu que precisava de mais um braço. E aí criou o IBRAVAG, que é o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola, para trabalhar só com capacitação e trazer também o produtor rural. Que o produtor rural, o dono de avião, ele não está no SINDAG, ele não pode ser sócio do SINDAG. Mas hoje ele pode ser sócio do IBRAVAG, que é o Instituto Brasileiro da Aviação Agrícola. E é um foco nosso no Mato Grosso, que no Mato Grosso tem muita fazenda com avião. Então as fazendas não são sócias do SINDAG, mas elas hoje podem estar dentro do Instituto para que a gente fortaleça, porque o objetivo é o mesmo, né? Melhorar a qualidade das aplicações. O nosso grande desafio é esse, melhorar a qualidade das aplicações para que a gente desmistifique o mito que a aviação agrícola não funciona. Pelo contrário, funciona muito bem, tanto é que cresce um monte. Então esse é um pouco da atuação do SINDAG. E o nosso trabalho sempre é buscar mais mercado para os associados, como a gente tem hoje. É conhecido muito pela aplicação de defensivos, tanto químico quanto biológico. A gente tem feito um trabalho muito grande para buscar outros mercados, como um exemplo, o estado de Rondônia, com adubação de pastagem. Então a gente tem aberto esse mercado para os aviões fazer adubação de pastagem. Como a gente tem trabalhado muito, inclusive no Mato Grosso, a questão do combate a incêndio, com os aviões agrícolas também, para que a sociedade veja as outras funções do avião agrícola. Esse é o nosso trabalho, trabalhar para melhorar essas regulamentações todas, inclusive para que quem esteja na atividade tenha cada vez mais segurança e mais mercado para atuar. Esse é um pouco da nossa atuação e mais recentemente a gente também está atuando no mercado de drones, né? Os drones também fazem parte hoje do SINDAG. O drone não é uma concorrência hoje, então, dos aviões agrícolas? Pelo contrário, o drone hoje ele está entrando em áreas que o avião não consegue entrar. Exatamente. Então hoje nós já temos 50 empresas sócias que são de drones de pulverização e muitos sócios de avião que já tem drone. E igual você comentou com relação à aviação agrícola, o drone hoje ele não é qualquer equipamento, ele não é um brinquedo que qualquer um pode sair pilotando. Também tem muitas regras, muitas exigências que é importante vocês acompanharem para levar isso, né, para quem pilota, para o produtor que está querendo adquirir esse serviço também. E esse é o nosso trabalho, como entidade, mostrar
que essa é uma atividade muito séria, muito fiscalizada e regulada. A gente é fiscalizado hoje pelo Ministério da Agricultura, pela ANAC, pelo IBAMA, pelos órgãos estaduais, no caso aqui do Mato Grosso, o INDEA. E seja drone, avião ou helicóptero, a legislação ela é a mesma. Então, quem está aí acompanhando acha que o drone é mais fácil, pelo contrário, é extremamente complexo, né? Tem que ter a formação, tem que fazer o curso, todo esse regulamento, porque a gente está tratando com produto químico ou biológico, né? Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Esse é o nosso trabalho, mostrar essa organização que o setor tem. Exatamente, Gabriel. O papo está muito bom, nosso primeiro bloco aqui do Estúdio Rural já está terminando. Daqui a pouquinho a gente continua aqui falando com o SINDAG para saber a atuação hoje do sindicato aqui em Mato Grosso, também nos outros estados, e também o que eles estão levando a partir agora do segundo semestre de 2024. Não saia daí, Estúdio Rural volta já já. Já estamos de volta aqui com o nosso Estúdio Rural, hoje falando de um assunto muito interessante, muito bacana, sobre aviação agrícola. Quem continua aqui com a gente é Gabriel Colli, diretor executivo do Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. Gabriel, a gente falou um pouquinho sobre a atuação do SINDAG em todo o país e o ponto principal que eu acho que você falou, um dos pontos principais, é a comunicação hoje que vocês têm com as empresas, com os produtores e com a sociedade, né? Que eu acho que a comunicação hoje, não só dentro da aviação agrícola, mas no agronegócio de uma forma geral e para todos os setores, ela é muito importante, muito válida. Vocês estão aqui hoje em Mato Grosso para começar exatamente um papel importante agora em 2024, que é levar informação, né? Como que vocês estão atuando? E vocês estão até já planejando um congresso, né, que o principal objetivo é trazer essas informações. Como que está o planejamento de tudo isso? Uma coisa que a gente percebeu já há um bom tempo, e estou aí com 8 anos já como executivo da entidade, a gente mapeou algumas deficiências que o setor tinha. Dentre essas deficiências está a comunicação. E a gente coloca o agronegócio dentro disso, né? O agronegócio demorou para entender que ele precisa comunicar com a sociedade. E a aviação agrícola está dentro desse pacote, a gente entendeu. Se a gente não comunicar, não adianta você fazer uma ótima aplicação, não adianta você ter bons materiais, capacitações, se a informação não chega em quem tem que chegar. Então a gente começou um trabalho já há alguns anos de trabalhar com a parte política, com vereadores, com deputados estaduais, deputados federais, senadores, ministros da agricultura falando da atividade, mas a gente percebeu que isso não é suficiente, a gente precisa comunicar com a sociedade. Por isso já aí pelo menos há uns 4 ou 5 anos a gente desenvolveu uma estratégia, um plano estratégico de comunicação, onde a gente gasta gasta mais tempo em comunicação do que fazendo qualquer outra coisa. Então a minha agenda como executivo e também dos nossos conselheiros, da presidente principalmente, ela tem uma parte política também, de representação, de Brasília e outros lugares, mas a nossa agenda, 70% do tempo, ela é dedicada hoje à comunicação, a estar nos veículos de imprensa que chegam na sociedade, que chegam como Canal Rural, que chega no produtor rural, que é um público que nos interessa um monte, por mais que ele está dentro do agro, mas o que a gente percebeu numa pesquisa? Que o produtor rural não conhece a aviação agrícola. Ele conhece muito pouco. Muitas vezes a gente teve relatos de produtores comprando um avião agrícola achando que está comprando um trator ou um pulverizador. E aqui eu explico o que eu quero dizer com isso, porque para quem trabalha aí na agricultura direto sabe que é muito comum na agricultura um produtor ter um autopropelido, ter um trator, uma colheitadeira, uma plantadeira e ele emprestar para o vizinho. E qualquer operador, qualquer pessoa da fazenda opera. E ele compra um avião e ele acha que é a mesma coisa. Não é qualquer pessoa que opera um avião, você precisa de um piloto específico. Já começa por aí o negócio. E o avião você não pode emprestar para o vizinho. Isso é um crime que a gente incorre, inclusive, né? Se você quer emprestar para o vizinho, você tem que abrir uma empresa de pulverização aérea para poder emprestar para o vizinho. Então, não basta somente ter a propriedade rural. Exatamente. Você precisa também cumprir essa exigência para conseguir adquirir essa aeronave, esse avião também. Exatamente. Por isso que eu digo que a aviação é algo extremamente específico, extremamente fiscalizado e regulado. Não há nada nesse país mais regulado e fiscalizado que a aviação, e dentro da aviação geral, a aviação agrícola é ainda mais. Então, isso é bom. Exatamente. Por isso que isso nos dá segurança
para vir aqui e dizer que as aplicações são seguras, são eficientes e que, de fato, o produto está chegando onde tem que chegar. E esse é o nosso desafio, comunicar isso, mostrar isso, porque muitas vezes tem um mito de que a aviação não funciona, há um descontrole das aplicações, e é exatamente o contrário disso. Tudo que é feito é registrado. Então esse é o nosso trabalho, por isso que a comunicação é a nossa prioridade 01. Ou melhor, prioridade 0. Né? E dentro disso, né, nós vamos ter esse ano o retorno do Congresso da Aviação Agrícola para o estado do Mato Grosso. Vai ser em Santo Antônio do Leverger, lá no aeroporto executivo, aqui do ladinho de Cuiabá, de 20 a 22 de agosto, com a temática da sustentabilidade, que é uma temática mundial, e esse é o nosso tema do Congresso desse ano, mas muito focado em comunicação, em fazer a informação chegar para quem usa a aviação agrícola e para quem olha de longe a aviação agrícola, mas que possa entender como esse segmento funciona. Até porque essas regras, né, Gabriel, são importantes para exatamente fazer com que a aviação agrícola ela seja, claro, bom para quem está usando, para o produtor que está adquirindo esse serviço, que não é barato. A gente sabe muito bem que uma aeronave agrícola ela não é barata, mas como você disse, ela já traz aquele impacto econômico produtor que, vamos dizer assim, acaba se pagando. Mas essas regras que você está dizendo que existem hoje é exatamente para colocar em prova que a aviação agrícola ela é eficiente economicamente falando, mas ela também respeita essas exigências sustentáveis e ambientais que hoje são impostas no mercado. Então, isso é garantido. Exatamente, tanto é que desde 2016 o SINDAG ele é signatário do Pacto Global da ONU, onde a gente ali se comprometeu com uma série de iniciativas, né, que se converteram nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que compõem a Agenda 2030, onde destaco alguns pontos aqui, onde principalmente, né, combustível verde, por exemplo. Né? Hoje a frota de aviação agrícola no Brasil, pouco mais de 30% dela já é etanol. Né? Não existe nenhuma aviação no mundo que tenha esse dado. Nenhum. E o Brasil já é referência nisso. Então a gente precisa mostrar isso cada vez mais. Exatamente. Hoje, quando se fala em aplicação agrícola, Gabriel, o agronegócio sofre muito com isso, muitos ambientalistas, enfim, muitas entidades que se colocam mesmo contra essas ações. Esse papel da comunicação que você citou também, ele é importante exatamente para, não digo combater, mas refutar certas acusações, enfim, que hoje o setor sofre, de que espalha muito defensivo, onde não precisa espalhar. Isso também é uma missão de vocês também, está colocando isso hoje para a sociedade? Sim, é uma missão diária, né? Quebrar alguns mitos que tem em cima do setor, que espalha aleatoriamente produto, que sai aplicando de qualquer jeito, né? E quando a gente consegue o espaço na imprensa para explicar, as pessoas ficam perplexas porque não fazem ideia do quanto o setor é regulado, é fiscalizado, e todas as aplicações você tem um planejamento e depois você tem um relatório dessas aplicações que o Ministério da Agricultura, que a ANAC, que o IBAMA, que o INDEA têm acesso e vão fazer sua fiscalização. Problemas acontecem? Claro que acontecem, mas eles são muito pequenos devido à quantidade que a gente tem no Brasil. O nosso grande desafio é mostrar as coisas boas que o setor já faz, o quanto o setor ele é organizado, porque historicamente o setor ele não se comunicou, ele ficou assistindo. Ele acabava indo lá para um debate jurídico e não conseguia comunicar. E agora a gente está tentando, estamos trabalhando, estamos conseguindo inverter essa lógica. Por isso que o setor está crescendo. Não é por acaso que dobrou de tamanho nos últimos 12 anos a frota. Não é por acaso que o ano passado passamos de 100 milhões de hectares aplicados. Quando as pessoas percebem isso, e a gente tem falado com todos, né? Inclusive com os que criticam, sem nenhum problema, claro, para que possam entender. Que é importante levar informação, tá aqui a informação. É importante furar a bolha, Exato. É importante e trazer para o debate. Né? Eu acho que é interessante isso, você não somente contrapor, mas você também chamar para o debate. Vamos lá conhecer uma propriedade que faz a aplicação, que faz a pulverização, às vezes nem isso tem o conhecimento e vendo isso de perto, isso pode mudar, pode ter uma harmonização de todos os lados um pouco melhor. Gabriel, nesse congresso que vocês já estão organizando, que será feito aqui em Mato Grosso, mas também tem um impacto totalmente nacional. Além dessas informações, o que vocês vão estar trazendo também para os produtores e para as empresas?
Congresso, eu falei antes no começo que nós temos a segunda maior frota do mundo, no Congresso é diferente. A gente tem o primeiro Congresso do mundo, né? O maior Congresso do mundo da aviação ele é o do Brasil, né? Disparado, né? Em número de público de expositores, a gente deve ter aí mais de 200 expositores no evento, então o produtor rural que for no evento, ele vai ter acesso ao que tem de mais moderno em tecnologia de aplicação. Então, este é o grande diferencial para que o produtor, né, costuma brincar. Na verdade, todo mundo gosta de dinheiro, né, mas o produtor mais ainda, né? Então, para que ele possa economizar nas suas aplicações, né? Por isso que quando falam por aí, o avião desperdiça a aplicação, eu duvido que isso acontece na prática. Porque não há produtor que queira desperdiçar R$1 na aplicação, né? E se fosse assim, não estaria aumentando Exatamente. A frota, não estaria aumentando os trabalhos também, né? Exatamente. Nós temos hoje... uma carga de um avião agrícola, só para as pessoas terem uma ideia, ela chega a valer mais de R$100 mil. Uma carga que vai aplicar aí 350 hectares, por exemplo, que vai aplicar em 1 hora. 350 hectares. Então, você tem uma eficiência muito grande. Então, tem um valor agregado muito grande aí. Por isso que o desperdício tem que ser zero desse negócio. Então, a gente quer mostrar no Congresso a tecnologia existente para garantir a segurança de quem contrata. Né? Que quem contrata a aviação agrícola hoje é o produtor rural. Então, o produtor que for ao evento, ele vai poder ter a segurança que a gente tem hoje tecnologia disponível para garantir que o que ele está contratando, que aquela gota que está saindo do avião está chegando na planta. É isso que a gente quer mostrar. E mostrar para a sociedade, né? Porque o evento ele é aberto, a sociedade que queira conhecer, visitar o evento, que tem oportunidade de trabalho para o seu filho trabalhar lá. Tem espaço para técnico agrícola, para agrônomo, para quem quer ser piloto. Tem muita oportunidade, tem vaga aberta em todas as áreas do nosso segmento hoje. Então, quem for no evento vai poder conhecer um pouco disso. Gabriel, muito obrigado pela sua participação aqui no Estúdio Rural. Foi, assim, realmente muito interessante saber de tudo isso, né? E tenho certeza que quem acompanhou ficou muito bem informado e aproveitou bastante o tema. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui. Obrigado pela oportunidade e esperamos todos que puderem estar no nosso congresso de 20 a 22 de agosto. Para você que ficou aqui com a gente no Estúdio Rural deste sábado, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Tenham todos um bom fim de semana e uma semana produtiva. Até mais, pessoal.